Olá a todos, bem-vindos para mais uma grande entrevista aqui no digital.pt e hoje vamos ter connosco o Presidente da Câmara Municipal de Mourão, João Fortes, que recentemente fez uma deslocação a cenários de conflito, cenários de guerra, nomeadamente a Kiev, na Ucrânia, tendo sido o primeiro autarca alentejano a ir a Kiev após o início da guerra e mais recentemente esteve na Palestina. Desde já, muito obrigado, Presidente João Fortes, por estar aqui no digital.pt e por aceitar o nosso convite. E começava esta nossa conversa por lhe perguntar como surgiu esta oportunidade de ir a Kiev, na Ucrânia, especialmente agora neste cenário com o início da guerra. Ainda antes de responder à questão que me colocou, permita-me agradecer o convite que foi endereçado e também dizer em primeira mão que fico muito satisfeito pela primeira vez em ver as instalações do digital. Está de parabéns pelo trabalho e por manter informados os alentejanos e os portugueses. Este convite surgiu pela Embaixada da Ucrânia em Portugal, muito fruto daquilo que foi um gesto altruísta do município de Mourão, louvado pelos mouranenses, que foi a doação de um autocarro de transporte coletivo que já não servia para as nossas funções, dada a sua idade, e que, por deliberação camarária, foi doado para as autoridades ucranianas. Este percurso do autocarro foi longo, exigiu um permanente contacto com a Embaixada que também vive, convém dizê-lo, algumas dificuldades, não tendo diretamente um embaixador, porque por contenção orçamental a Ucrânia está, obviamente, empenhada em defender o interior do seu país, e foi após este contacto que percebi que o evento não seria apenas uma visita de terreno à Ucrânia, e neste caso em concreto, depois de uma opção minha por me sentir mais seguro, junto a Kiev, que foi uma zona já que está desocupada, apesar dos conflitos terem sido intensos, que percebi que havia algo mais neste evento que foi muito especial. Foi um fórum das regiões e das cidades que contou com mais de 100 e tais figuras governamentais de vários países europeus, inclusive em conversações com o embaixador português na Ucrânia, em Kiev, foi-me dito, para surpresa dele e Gáudio, que não estava a contar com um apoio internacional tão forte neste evento, e o ponto alto do evento foi, certamente, como partilhei também nas minhas redes, o contacto direto que tivemos com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e também o Secretário-Geral da NATO, que pela primeira vez desde o início da guerra marcou presença na Ucrânia, o que significa que o apoio internacional da NATO e dos parceiros irá continuar a ser contínuo para que a Ucrânia possa vencer esta guerra. Mas, concretamente, qual era o objetivo fundamental desta visita? O objetivo fundamental era a diplomacia económica, diplomacia social. Esta missão da Ucrânia pareceu-me muito oportuna, para já, em primeiro plano, para agradecer a solidariedade dos vários parceiros internacionais, no qual se inclui Mourão desde a primeira linha. Não se esgota apenas com a doação do autocarro, ainda que tenha sido transversal, os atos de solidariedade tenham sido transversais a vários municípios portugueses, como vigílias, como recolhas de bem, com cartas de apoio, bem, uma panóplia de figuras que foram utilizadas para mostrar a força e o empenho que a Europa tinha para com a Ucrânia. Mas o objetivo foi ver também em primeira mão a devastação que foi originada pela invasão russa no início da guerra. A verdade é que eu não tinha noção, e é isso que eu também gostaria de transmitir para aqueles que terão a oportunidade de ver esta entrevista. Os russos, literalmente, estiveram muito próximos de entrar com tanques dentro da capital, que era algo que eu dizia e digo ainda a alguns amigos que não imaginaria que viesse a acontecer desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a tomada em força das cidades com tanques. Isso faz lembrar, às vezes, a figura megalómana do Hitler entrar em Paris, já sem exército, mas com uma fileira de carros e de tanques. E a verdade é que os ucranianos conseguiram resistir e através de uma contraofensiva, conseguiram refletir os ataques russos para que essa frente de combate fosse
erradicada. Ainda que continuem a existir, obviamente, ataques muito duros em alguns municípios, como Odessa, Kherson, Zaporizhia, e conflitos muito feios, no qual, e eu tive noção dessa realidade, em que quem é a vítima principal são muitas vezes civis que do nada vêm as suas habitações a ser atingidas por bombardeamentos sem qualquer tipo de aviso prévio, sem qualquer tipo de oportunidade de escaparem, de fugirem, e com isso perdem-se muitas vidas, principalmente vidas jovens. E ao receber o convite, houve receio de ir? Houve hesitação ou não? Mentiria dizendo que não houve. É claro que houve, porque nunca tive nenhum convite para estar numa zona de conflito atual, ainda que acreditasse que as autoridades ucranianas zelam, obviamente, pela segurança dos participantes. A verdade é que há sempre a possibilidade de acontecer algo em alguma circunstância. Curiosamente, durante uma das noites em que estive na capital Kiev, no Hotel Ukraine, que é mesmo na praça principal, na Praça da Independência, na Praça Maidan, onde inclusive houve uma revolução da população em 2014 para depor o presidente então, que era pró-russo. A verdade é que numa das noites surgiram as sirenes anti-aéreas. Nós estávamos ainda a caminhar na praça, e como foi durante aqueles dias a única vez que isso aconteceu, de facto ficámos aflitos e a pensar o que é que faremos agora. Questionámos algumas pessoas, alguns transeuntes que percorriam a praça, aconselharam-nos ir para o abrigo antiaéreo. Existia um abrigo antiaéreo no hotel e para lá nos deslocámos. Felizmente foi um satélite da NASA que nesse dia terá caído e colapsou ao entrar na atmosfera. Mas ouvir aquelas sirenes de facto coloca-nos sobre uma pressão imensa, porque podia significar um ataque russo com drones ou com bombardeamentos. Voltando atrás, existiu hesitação, até pela... O que é que apareceu ali? Para gravar. Desapareceu o casinho. Não percebi porquê. Mas houve uma hesitação? Sim, recomeço aí. É óbvio que houve uma hesitação inicial por ir para um conflito de guerra e também pela logística associada à minha ida a Kiev, porque pressupôs o voo até à Polónia e depois da Polónia para uma cidade de fronteira. Foram 12 horas de comboio até Kiev. Sim, não há, o tráfego aéreo está neste momento encerrado na Ucrânia, portanto todos os representantes políticos deslocam-se de comboio. Passámos uma noite no comboio, a dormir. Não é muito confortável, diga-se de passagem, mas havia obviamente receios associados. Ainda assim, neste tipo de situação, e faz parte da minha personalidade, gosto sempre de dizer presente e de conhecer em primeira mão aquilo que é um conflito internacional que tem afetado diariamente as nossas vidas, inclusive com o aumento de preços, com a inflação, com a escassez de alguns produtos, mas, subejamente e acima de tudo isso, perceber que este conflito que vimos pela televisão e que às vezes, pela repetição diária, pode parecer insignificante, de facto tem originado situações de calamidade a nível humano, com pessoas desalojadas, com falta de condições, sem existir saneamento, sem existir condições básicas de comunicações. E para mim, enquanto autarca, que também faço a gestão de um território, é importante transmitir às pessoas que os atos de solidariedade que tivemos foram bem empregos, levando bens de primeira necessidade, doando o autocarro, mas também sensibilizando para a importância de continuarmos a ser solidários com a Ucrânia para que esta possa, por fim, subsistir e manter a soberania integral do seu território. E ao aceitar esta viagem, terá pesado também nessa aceitação do convite o ser um jovem que gosta de aventuras? Certamente que sim. Às vezes os jovens são um bocadinho mais... Diz que os jovens são, às vezes, irrefletidos em relação às situações de perigo. Eu julgo que, no meu caso, não foi refletido, porque me considero uma pessoa bastante racional e lógica nas ações que tomo. Mas sim, eu queria sentir na pele essa aventura de estar num cenário de conflito,
perceber como é que aquelas pessoas resistiram à ofensiva russa, como é que se organizaram, como é que estão a planear o seu futuro, como é que estão a planear a reconstrução e como é que querem que nós, parceiros internacionais, possamos ajudar nisto que nós chamamos de projeto europeu e cada vez o sinto mais. E ainda, inclusive, a Presidente da Comissão Europeia esteve agora na Ucrânia, também um passo significativo para que esta possa aderir, por fim, à União Europeia. Também a abertura para a entrada na NATO pode preconizar uma realidade a breve trecho. E eu queria sentir este momento histórico em mim e sentir que isto vai ser um marco importante no resto da estratégia geopolítica do mundo ocidental, certamente. Sentir na pele aquilo que se passa na Ucrânia e o que é que sentiu na pele ao ultrapassar a fronteira da Ucrânia? A entrar nesse cenário de guerra? Excessiva passividade numa fase inicial. Passámos por Lviv, obviamente à distância. Consegui também entender e para transmitir a quem nos acompanha e que se preocupa com estas temáticas que houve um êxodo considerável das zonas de conflito para a zona mais próxima das fronteiras com países da União Europeia, em que a Rússia não arrisca a atacar por algum efeito colateral que possa ter nestes países, como por exemplo a Polónia, e já aconteceu, um resto de míssil terem caído, mas isto podia despoltar uma escalada e a intervenção da NATO. Portanto, a Rússia está pouco preocupada em atingir estes flancos que podem originar estes efeitos colaterais. E houve um êxodo de muitos ucranianos. Isso foi senti isso na pele, na capital, porque é uma capital com densidade, onde vivem 2, 3 milhões de pessoas, talvez até mais, mas para uma capital tão grande senti que havia pouca gente e questionei os representantes ucranianos, aos quais me disseram que mantiveram-se aqui muitos jovens, mantiveram-se aqui pessoas que contribuem para o esforço de guerra, mas houve uma parte considerável da população que se deslocou para familiares, para zonas mais seguras, inclusive para Lviv, e outros jovens, que é um dado também curioso, e percebermos a importância do projeto europeu e o quão abrimos as mãos e estendemos as mãos para ajudar o próximo. Houve muitos jovens que aproveitaram esta ocasião para vir para a Europa e integrarem países onde havia escassez de mão de obra em algumas áreas, inclusive áreas de tecnologia de ponta, onde os ucranianos também estão bem formados. Agora, quando passei a fronteira, claro que me questionei, e a partir de agora, o que é que irá acontecer? O trajeto será calmo? Não será calmo? Mas senti passividade e senti outra coisa, que é os ucranianos estão bem preparados para este conflito. Muito mais do que eu julgava. Não sei se são efeitos históricos da ocupação da União Soviética durante tempo na Ucrânia, mas encaram a guerra como uma missão para a qual têm que contribuir da melhor forma, resistir até ao último homem. Passou muito esta mensagem que, por um lado, é carreta de simbolismo e é forte, e que me deixa alguma consternação e preocupação, mas por outro lado também me deixa a esperança por saber que eles vão dar o máximo dos máximos para conseguirem resistir ao opositor. Mas uma determinação tremenda em resistir, preparação para tal e a demonstração de que, apesar de todas as contrariedades, conseguem viver de forma natural e normal. E sentiu-se muito em Kiev. E talvez isto seja fruto da capa dura que criaram sob o jugo da União Soviética e algumas condições às quais eram sujeitos, mas também mostrar à Rússia de que, apesar das contrariedades, das dificuldades, da tensão criada, os ucranianos estão no seu país, fazem as suas vidas, trabalham, contribuem para o esforço de guerra e que tudo aquilo que está a ser perpetuado pelo agressor, para eles não tem impacto. E estas mensagens e esta leitura acho que são importantes para quem tem interesse sobre esta temática. O Presidente falou aí que na Ucrânia, em certos pontos, se faz a vida normal. Mas há pouco também falou aí que, em certo ponto, também caminhava pela praça principal de Kiev. Também fez uma visita normal. Também foi normal. Dizia que caminhava normalmente. Porquê? Sim,
como lhe disse, refiro uma vez mais para uma cidade com a dimensão de Kiev, havia pouca gente. Não havia turismo, obviamente não havia turismo, a não ser que consideremos estes gestos diplomáticos como também uma tentativa de dinamizar um pouco a economia local, que acabou por funcionar assim. Mas sentimos obviamente que não estamos numa situação normal, porque há muitas barreiras terrestres na estrada, há maior controlo, há presença militar nas ruas, é frequente a passagem de carros militares nas ruas. Portanto, sabemos que a situação, a não ser que seja uma ditadura militar, que não é o caso, felizmente, sabemos que há ali uma anormalidade que deriva da guerra. Mas, no dia-a-dia, no essencial, faz-se a vida normal. Há recolher obrigatório, por volta das 10, 10h30, deixam-se de ver pessoas na rua, deixa de existir trânsito. Como referi, houve só uma ocasião onde surgiu a sirene antiaérea, mas de resto gostei desta mensagem dos ucranianos, que é, nós no essencial, no que pudermos, continuamos a fazer a vida normal, até porque os dirigentes políticos é isso que têm sensibilizado. Vamos fazer a nossa vida normal. É claro que em Kiev isso é possível, e nas zonas periféricas que visitei, que já estão a ser reconstruídas algumas com prata da casa, isso acontece. Nos outros locais onde os conflitos são intensos e é onde se têm intensificado os conflitos militares, é óbvio que eu aí acredito que não haverá vida normal, infelizmente. E desta visita, o que é que mais me impressionou? O que é que fica na memória e pensar, isto fica mesmo na minha memória de tão impressionante que é? O rastro de destruição de apartamentos, de casas. Não tinha noção, não sei pela televisão, que era possível que à distância, como te referi, alguém estar em casa e literalmente ver o seu prédio ruir. Ver estas ruínas in loco deixou-me muito surpreendido. Ver alguns atos de barbaridade comentados pelos ucranianos, que durante a ocupação de algumas cidades arrancaram estátuas, arrancaram faces de heróis ucranianos, dispararam contra escolas, e eu isso de facto vi numa das escolas onde fomos brindados com a presença de algumas crianças que já haviam retomado as aulas. Percebemos que ali funcionou uma base russa durante a tentativa de entrar em Kiev, e que houve conflitos intensos, e os buracos das balas dentro da escola, e a escola a funcionar, é também uma imagem muito marcante. Os tanques destruídos, a fila, os carros amontoados uns sobre os outros, totalmente queimados e totalmente destruídos. Imagens impressionantes. São imagens que certamente não irei, uma vez mais, ver na vida. Esta geração é conhecida por ser a geração dos videogames. Nós vimos isso no ecrã pequenino, mas ver a escala do horror quando isso acontece na dimensão real, acreditem todos que é muito surpreendente, e leva-nos a perguntar e a assumir que somos mesmo insignificantes perante uma escalada militar da qual, na qual não estivermos preparados, o mais possível é perdermos e perecermos naquele conflito. Há pouco falou também que, digamos que esteve a poucos metros de Zelensky, e pela uma imagem que vi nas suas redes sociais, houve troca de palavra? Da minha parte disse Slava Ukraine, Ukraine Slava, que é o que eles utilizam. O Presidente não retorquiu, olhou, acenou a cabeça, mas foi interessante perceber isso. Nós não conseguimos, no evento, apesar de termos acesso à mesma sala e estarmos lá sentados a assistir às palavras que foram ditas em ucraniano, depois, durante a organização da segurança para o levar para fora do recinto, tivemos a oportunidade e a comunicação social de fazer uma pequena fileira, na qual eu fiquei mesmo na ponta e não consegui evitar dizer Slava Ukraine, Ukraine Slava, e o Presidente retorquiu com o aceno. Fiquei feliz por saber que não sou o único dirigente político baixinho. O Volodymyr Zelensky também é baixinho, apesar de ter uns grandes macacões ao lado dele, algumas seguranças, que olhavam para mim com algum nervosismo, porque não sabiam porque é que eu estava a filmar, mas foi para mim um momento marcante, não pelas palavras que o Presidente
não dirigiu, porque não dirigiu, mas aquele simples acenar de cabeça após o Slava Ukraine foi para mim muito gratificante. E estar naquele momento em que se vê Zelensky, também o secretário-geral da NATO, é de certa forma também um momento marcante. Completamente. Eu vou dizer aqui uma coisa, que era, nós fomos numa delegação de 6 autarcas portugueses e tínhamos um programa provisório no qual já se antecipava que haveria a presença de Volodymyr Zelensky, mas durante o primeiro dia que foi conhecer o terreno e os efeitos e as consequências do ataque russo, nos comentários que íamos fazendo com esta equipa de apoio, foi-nos sendo dito que, por questões de segurança, não sabíamos se o Presidente marcaria presença, porque era complicado, porque era a capital, porque estavam muitos dirigentes políticos de outros países. E a determinada altura, a delegação portuguesa, e comentávamos entre nós, achávamos mesmo que seria uma oportunidade perdida irmos à Ucrânia e não estarmos, pelo menos, em contacto com o Presidente. Obviamente que percebemos depois que tudo isto era por questões de segurança e não sabíamos até alguns minutos antes de acontecer o sucedido que ele iria estar presente, mas quando começámos a ver alguma agitação militar, fechar portas, trancar, etc., percebemos, bem, vamos estar de facto na presença do Presidente. Foi um discurso no essencial semelhante àquele que tem feito, pedir apoio para a reconstrução, contar com a solidariedade, mas é óbvio que todos nós que exercemos funções públicas sabemos o quão difícil será estar nesta situação de gerir um conflito militar, manter as tropas motivadas, os cidadãos motivados, fazendo-os acreditar que a vitória é possível, obviamente gerindo todas as tensões sociais internas e as dificuldades económicas. Portanto, foi para mim um momento histórico, e o secretário-geral da NATO ter estado também presente, sendo a primeira vez que estava presente depois do início do conflito, é um sinal muito importante que a NATO não irá desertar e deixar a Ucrânia sozinha. E desse congresso onde estiveram presentes, o que é que se retirou desse congresso? Houve algumas intervenções com painéis muito próprios de como poderíamos funcionar a nível de cooperação, inclusive através de regiões, cidades, municípios. Foram assinados alguns acordos de geminação. No caso de Mourão, iremos em breve assinar um acordo de geminação por uma questão simbólica com o município que acolheu o autocarro, que é Andraiv. No entanto... Esteve com o Presidente da... Estivemos com o Presidente Andraiv, que foi quem nos mostrou esta escola que foi baleada, e por acaso é das primeiras... os primeiros equipamentos que eles pretendem reconstruir. Inclusive, os autarcas portugueses, já no término do evento, reunimos e achávamos que era interessante ser disputado o movimento dos municípios portugueses, não só aqueles que visitaram in loco o terreno, para que pudéssemos, através da doação daquilo que cada um estiver disponível para dar, para ajudarmos a reconstruir esta escola de Andraiv. No entanto, o que saiu dali foi uma declaração no essencial que manifesta o apoio inequívoco e expresso destas cidades, destas regiões, à Ucrânia, e o compromisso de colaboração futura, assinado com mais de 20 e tais países e com mais de 100 e tais representantes ali no evento. O que foi algo também marcante e surpreendente, porque tanto quanto entendemos, até aqui, apesar de várias missões diplomáticas entre a Ucrânia e outros países, não tinha existido um evento de tão grande dimensão desde o início da guerra. Então, certamente, também foi um ponto importante esse, o Presidente de Mourão estar nesse momento. Foi, sem dúvida, e quero acreditar que os mouranenses, que de forma global manifestaram o seu apoio desde o início da guerra, também acreditarão que foi importante o Conselho ter estado representado num grupo tão restrito de autarcas a nível europeu, levando a nossa boa-fé, a nossa solidariedade, o nosso compromisso de colaboração e a afirmação sempre que estamos próximos para ajudar
o nosso irmão. Claro. E durante esta visita, houve apertadas medidas de segurança para os autarcas e, nomeadamente, para o Presidente Mourão? Eu digo isto porque numa das imagens que publicou, já me disse há pouco em off que não, mas parecia mesmo que trazia um colete antibala. Espero que não tenha sido por estar a ganhar alguns quilos a mais, desde as funções autárquicas. Mas agora até emagreci, portanto acredito que não tenha sido isso. Não, de facto, havia segurança reforçada. Nós deslocámos-nos, já em Kiev, deslocámos-nos no minibus, de ponto a ponto para conhecer as zonas afetadas. Éramos sempre acompanhados pela polícia e por militares. Não usámos colete à prova de balas, não usámos mesmo, e também não sentimos essa necessidade. Tirando aquela noite em que soaram as sirenes antiaéreas, a verdade é que, apesar de a qualquer momento poder acontecer algo como já referi anteriormente... Mas tinha isso em pensamento, que há pouco falava que caminhava por Kiev. Nessa caminhada tinha esse sentimento de que pode aparecer algo de algum lado? Sim, mas sabe desse tipo de pensamento? Olha, fiquei, para já, antes de ir, achei por bem ter-me deslocado à paróquia local e ter levado também uma vela em sinal da paz que nós queremos passar para a Ucrânia. Portanto, também fui, de certa forma, acredito eu, abençoado pela nossa paróquia e pela Nossa Senhora das Candeias. Depois, em segundo lugar, senti o peso da responsabilidade por manter a seriedade face ao momento atual, mas também por outra questão. Para quem tem acompanhado a história recente da Ucrânia, sabe que têm sido os primeiros a manifestar-se enquanto povo contra algumas injustiças. Em 2004 houve uma tentativa de fraude eleitoral pelo Yanukovych, que depois mais tarde veio ganhar as eleições em 2009. Mas foi naquela praça onde caminhava, a maioria das vezes, decorreu a revolução da independência. Uma revolução feia, onde também morreram muitas pessoas, onde o presidente Yanukovych foi depois, mais tarde, deposto, ele próprio saiu e está exilado na Rússia. Portanto, senti também em mim próprio a obrigação e a responsabilidade com respeito ao povo ucraniano de dizer: estamos aqui, não é para termos medo, tal como eles não têm medo, nós também não podemos ter medo. Claro. Porque estes cidadãos já viveram tanto em tão pouco tempo, depois da queda da União Soviética, na consolidação do seu regime democrático, nós temos que ser iguais a eles. Havia, obviamente, bloqueios, havia controle também de passaportes, havia os tais barreiras terrestres, mas não sei se fruto já da preparação que levávamos das imagens e esta geração dos videojogos, que o cenário seria aquele, fui com toda a coragem e determinação e com respeito ao povo ucraniano, porque eles sim, apesar de nós também já termos tido uma revolução mais pacífica, onde morreram 2, 3 pessoas, a verdade é que os ucranianos são sempre os primeiros a dizer: se alguma coisa está mal, nós vamos para a rua e vamos fazer ouvir a nossa voz. E agora não é exceção, com a quantidade de voluntários, inclusive crianças, a partir dos 18 anos, que é nítido isso através do mural na Basílica de São Jorge, a quantidade de pessoas que têm aparecido na guerra. Os ucranianos têm feito questão de honrar a sua força num pequeno mural. Mas quando vejo a data de nascimento de alguns daqueles militares e vejo que a data de nascimento coincide com a minha, em 1991, é óbvio que fico muito desapontado e triste por saber que aqueles jovens e aquelas crianças tinham toda uma vida pela frente, mas para salvaguardar a sua pátria, a sua soberania, os seus ideais e a sua Constituição, caíram em combate devido a um agressor que, sabe-se lá porque, decidiu que era a hora de atacar a Ucrânia. Bem, e terminada esta viagem à Ucrânia, vem outro conflito. Aliás, vem outro território de conflito, que é a Palestina. E como é que esta viagem surgiu à Palestina? Este convite foi feito através do embaixador da Palestina em Portugal, que contactou a Associação Nacional de Municípios Portugueses, do qual eu integro o Conselho Diretivo,
foi também uma delegação com seis autarcas de diferentes forças políticas e, apesar do objetivo inicial seria levar uma delegação maior, houve também, devido a alguns receios, poucos autarcas a disponibilizarem-se. Mas o convite partiu então da Palestina. O embaixador palestiniano em Portugal, Dr. Narbir, tem feito de facto um trabalho de relações diplomáticas junto dos municípios, junto do Estado português, e foi através dessa via que nos dirigimos então à Palestina, partindo dia 29 de abril e regressando recentemente dia 6 de maio. O objetivo, em concreto, obviamente, seria perceber as dificuldades e a realidade do povo palestiniano, que não é um Estado reconhecido, como alguns saberão, ou seja, depois do surgimento do Estado de Israel, após o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, e de sempre os judeus terem acreditado que deveriam ter um território, foi criado o Estado de Israel, só para situar historicamente. Assim que foi criado o Estado de Israel, obviamente a Cisjordânia, onde está a Palestina, o Egito e a própria Jordânia entraram numa guerra, e entretanto Israel saiu vencedor. Depois houve uma determinação das Nações Unidas em 1967 a defender a solução dos dois Estados, Israel e Palestina, mas a verdade é que isso nunca foi consumado e Israel não reconhece soberania à Palestina porque acredita que aquele território é de Israel. Mas o objetivo foi conhecer a realidade local. Estivemos com autarcas, estivemos com alguns representantes governamentais, estivemos com o líder da Fatah, que será certamente, depois do Presidente Abbas, o próximo Presidente do Estado palestiniano. E foi também uma visita surpreendente. Apesar de, pela minha formação e pela minha curiosidade, já entender algumas dinâmicas do conflito israelo-palestino, a verdade é que nunca tinha dado conta, porque a comunicação social não tem certamente dado um enfoque especial, muito menos depois do início do conflito da Ucrânia com a Rússia, em que tem sido relegado para um segundo plano, e ver em primeira mão todas as restrições à liberdade, à determinação, ao facto de ser um Estado, mas sem uma Constituição, com os princípios gerais e as dificuldades que têm a acessos básicos, como por exemplo água, deixam-me de facto boquiaberto e um pouco surpreendido pelo facto de certa forma, Estados Unidos, do qual a Europa é um parceiro, a própria União Europeia, que ajuda financeiramente a Palestina, mas que esta determinação das Nações Unidas ter surgido nos anos 60 e até agora não ter existido nenhuma força da comunidade internacional para que isto se resolva de uma vez por todas, a mim surpreendeu-me. Mas certamente que agora terei a oportunidade de desenvolver um pouco mais cada uma das coisas a que assisti. Uma das coisas que acho impactante foi uma imagem que colocou de uma criança com uma metralhadora, uma arma na mão. Nós visitámos alguns campos de refugiados, ou seja, com a ocupação da Palestina por parte dos israelitas, o Estado palestiniano está dividido em 3 zonas. Zona A, que é totalmente controlada pela autoridade palestiniana, a B, que é misto, e a C. E houve, durante estas ocupações e os colonatos dos israelitas, muita população palestiniana que foi para as cidades e onde foram criados centros de refugiados. Este que nós visitámos tinha cerca de 5.000. E, pelo que entendi e por aquilo que questionei, com as questões destas insurreições por parte dos palestinianos contra os israelitas e pela educação que existe de que eles são os agressores, as crianças desde muito novas começam a ter contacto com o armamento e os líderes das facções mais radicais, como por exemplo os líderes do Hamas, começam a incutir este hábito do uso do armamento nas crianças. E foi para mim chocante. Estávamos acompanhados de um guia que conhecia a realidade, que conhecia as crianças, mas perceber a naturalidade eu espero que a arma não estivesse carregada, quero acreditar que a arma não estivesse carregada, mas sentir que brincavam com as armas, como quem brinca com um carrinho ou com uma boneca, foi algo que também me deixou muito surpreendido, e o sorriso que utilizavam enquanto manuseavam a arma. Para eles era absolutamente normal, e
com o intuito de se formos violentados, vamos ter que utilizar para matar o agressor, que são os israelitas. Claro. E esta tensão acumulada faz-me acreditar que este conflito possa não ter, a breve trecho, nenhum tipo de resolução. E é isso que também sensibiliza quem conhece toda essa realidade, é que essa resolução pode demorar ou nunca acontecer. Pode. Eu também não gosto de ser tendencioso na minha análise. De facto, assisti a situações que não conhecia, como o controle que os israelitas fazem dentro do Estado palestiniano na deslocação de município para município. Imaginemos, eu utilizei esta metáfora nas reuniões que tinha com os representantes autárquicos, que tinham cercos às suas fronteiras terrestres com checkpoints, onde era necessário mostrar o passaporte e onde tínhamos literalmente um militar sempre a apontar uma metralhadora para cada um dos carros. E eu referia que isto me fazia lembrar o período que nós vivemos de confinamento, onde era interdita a deslocação de município para município, a não ser com uma declaração. E eles diariamente vivem essa realidade. Dei conta de um momento surpreendente para o qual tínhamos sido chamados à atenção, mas como disse, gosto de ser imparcial e gosto de ver pelos meus próprios olhos aquilo que é ou não é verdade. Mas assistimos a uma situação, enquanto estávamos no trânsito caótico da Palestina, com más infraestruturas e más acessibilidades, de um controle fronteiriço do município para outro município, onde existiram 2 ambulâncias em emergência. O trânsito estava caótico pelo controle carro a carro por parte do exército israelita, e estas ambulâncias, apesar da sirene de emergência, apesar de ter saído um médico ou um enfermeiro e ter dito que estava uma pessoa a precisar de ir para o hospital que era no município ao lado, e apesar dos carros terem permitido que a ambulância passasse, com o controle e com o caos do trânsito, estas ambulâncias demoraram cerca de meia hora a conseguir passar esta barreira terrestre colocada. Meia hora é o suficiente para ditar a vida ou a morte de uma pessoa. Depois os colonatos também me surpreenderam, ou seja, dentro de uma cidade palestiniana, os israelitas terem ocupado território e com muros gigantes de mais de 5 ou 6 metros com vedação, os palestinianos serem quase reféns dos israelitas dentro da sua própria cidade. Tudo isto me surpreendeu. São questões que a comunicação social, de facto, ocidental, não refere muito, certamente por uma questão de estratégia dos aliados ocidentais, Estados Unidos, Europa. Continuamos a apoiar, mas de forma discreta. Agora, também é verdade que falta alguma união aos palestinianos e organização, e depois de um líder carismático como o Yasser Arafat, que conseguiu alguns ganhos de causa, também com algumas atrocidades, mas a verdade é que não sinto que neste momento haja uma liderança forte, empenhada e que desbloqueie o assunto que talvez seja o mais frágil, que é a questão da faixa de Gaza. Nós não visitamos a faixa de Gaza, é muito perigoso, é liderada pelo Hamas, é uma facção muito, muito radicalizada, e o próprio Hamas não está disponível para tentar entrar em negociação com a própria autoridade palestiniana numa solução que sirva as duas partes. Portanto, apesar da relação diplomática e haver certamente depois desta reunião dos municípios que visitaram a Palestina alguma vontade de colaboração, inclusive com acordos de geminação, particularmente com terras que nos dizem muito respeito devido à religião maioritária em Portugal, o cristianismo, e falo de Jericó e de Belém. A verdade é que a nível de conflito temos que continuar a pressionar as autoridades nacionais a marcar uma posição. Sei que alguns eurodeputados têm feito questão de também se dirigir com regularidade à Palestina e a conversações com Israel, mas, como vimos ainda ontem nas notícias, dei conta disso, houve um ataque de Israel à faixa de Gaza, dizendo que destruiu alvos militares do Hamas. A verdade é que depois vimos que parece que só faleceram civis. Entretanto, o Hamas retaliou com rockets. E eu acho que assim é que não vamos a lado nenhum, e se não olharmos com atenção para o conflito e continuarmos a ignorar, acho que quem sofrerá, tal como na Ucrânia, daí a semelhança, claro, quem continuará a sofrer são os civis e as pessoas que única e exclusivamente querem ter uma vida pacífica, desempenhar as suas funções e criar o seu projeto de vida.
O nosso tempo voa e neste da Palestina e da Ucrânia viajamos até Mourão. O que é que estas duas viagens interiorizaram dentro do Presidente da Câmara de Mourão e que ele agora possa ter um trabalho, até poderia mesmo dizer até mais sensível para alguns problemas que por vezes poderiam passar, mas com estas duas realidades o Presidente da Câmara de Mourão fica ainda mais sensível para essas situações. Em que é que se pode, digamos que, materializar-se estas duas viagens em Mourão? Sim, obviamente que estas experiências enriquecem qualquer pessoa e cada dia que passa, ao fazer a associação dos episódios que lá vivemos com determinados momentos que são disputados na gestão do dia-a-dia de um município, começamos a perceber que se calhar ficamos mais fortalecidos com cada uma dessas experiências. Não só na questão do relacionamento de Mourão, de Portugal, com estes dois, com um país e com uma autoridade, que esperemos que um dia seja uma nação, com o levarmos Mourão mais longe, mas depois com a sensibilidade humanista que ganhamos e com alguma maior frieza, mas no bom sentido, ou seja, vendo como as pessoas, face à desgraça, conseguem encontrar mecanismos de superação, eu acredito que hoje em dia, nas minhas funções, consigo ainda ter mais destreza, mais racionalidade, mas simultaneamente com muito humanismo para avaliar em cada momento o que é melhor para dar à população. E eu acho que é isso que os moranenses podem contar do seu Presidente após estas duas visitas, é a minha maior capacitação para ser sensível a alguns problemas de cariz social, o maior humanismo, mas também maior frieza e capacidade de ação para resolver os problemas, sem adiarmos, muitas vezes, como os governos sucessivamente fazem, adiarmos. Não, nós temos que ter ação. Não sabemos se às vezes as medidas são populares ou não são populares, mas temos de tomar ação, temos que agir. E é isso que eu também ganho aqui, é não esperar em demasia, aplicar princípios do humanismo para resolver os problemas das pessoas. Até porque, como referenciou há pouco, na Ucrânia, em certos locais, a regeneração de todo o espaço é incrível e é isso que pode ser também aplicado. Sim, sem dúvida. Há pouco falava que alguns políticos empurram com barriga, mas o que interessa é fazer acontecer. É fazer acontecer. Concordo. E também, obviamente, que há esta mensagem que não devo menosprezar e que gostava que ouvissem. Nós, felizmente, em Portugal vivemos num cantinho que é tão sereno, tão pacífico, tão bonito e temos bem mais, às vezes, do que aquilo que necessitamos e bem melhor do que aquilo que julgamos. E é também um pouco esta mensagem que, se for absorvida, eu gostava que retivessem. Podemos melhorar muito mais, devemos continuamente trabalhar para o progresso que fortaleça a comunidade e que dê melhores condições de vida, mas acreditem, há quem não tenha saneamento básico, há quem não tenha estradas, há quem não tenha sistema de saúde, há quem não tenha ação social e nós, bem ou mal, ainda vamos tendo algumas destas coisas. Umas a funcionar de forma mais coxa, outras a funcionar em pleno, mas vivemos melhor do que muita gente que está nestes cenários. Portanto, valorizem mais aquilo que têm, deem mais importância àquilo que têm conquistado e juntos somos mais fortes, vamos trabalhar em conjunto, mas sempre pensando que há pessoas que, infelizmente, fruto das circunstâncias, vivem vidas muito complicadas e que têm que fazer um esforço redobrado só para terem uma ínfima parte daquilo que nós damos por adquirido, como a água em cima da mesa ou o pão. Há muita gente que não tem essa possibilidade. Aproveitando também aqui a sua presença aqui no Digital, eu aproveitava também a oportunidade para lhe perguntar como é que está o Concelho de Mourão atualmente.
Agora, voltando à parte internacional, para dentro da... Para a parte nacional, exatamente. Sim, tem sido um ano mais estável, ou seja, passou já mais de 1 ano e meio desde que iniciámos funções. Gosto de fazer sempre este histórico. A equipa está mais madura, os projetos, felizmente, estão a continuar a seguir o seu caminho. Temos feito, como eu já haveria referido em algumas entrevistas, tido o cuidado e a astúcia de reestruturar os serviços para que estes funcionem de forma mais autónoma, mais célere e com maior delegação de competências possível, porque confiamos nos trabalhadores, confiamos nas equipas e são muitas vezes estes técnicos que fazem com que os projetos autárquicos desenvolvam. O Presidente acaba por ser aquele que diz: siga-se para a direita, siga-se para a esquerda, façam acontecer. E tenho ficado feliz também com o espírito de entreajuda da autarquia, porque sem a parte interna estar resolvida, dificilmente conseguimos concluir com sucesso o que temos previsto para a parte externa. Bem, muito mais havia para falar agora sobre Mourão, mas certamente e fica já aqui o repto para uma próxima entrevista e falarmos também da ação social, que é bastante importante em Mourão, e de outros temas que certamente ainda teremos muito que falar. Presidente, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Muito obrigado.